o passo a passo de como fazer margem e carimbo. Então, primeiro, o escalímetro, né? O escalímetro, como vocês sabem, é o número 1, né? E as escalas estão aqui em cada face dessa régua triangular, que é o próprio escalímetro, estão as diferentes escalas. Então, a escala de 1 para 25, a escala de 1 para 100, a escala de 1 para 50, a escala de 1 para 75 e a de 1 para 25 com 1 para 20, certo? Nós, quando vamos fazer o traçado de margem e carimbo, a gente sempre usa a escala de 1 para 100, que é a escala que a gente chama de verdadeira grandeza, ou seja, de 0 até 1 vale 1 centímetro mesmo, ou seja, vamos medir o dedo aqui, né? O meu tem mais de 1 centímetro, então é essa medida aqui que eu tenho que usar para fazer a margem e o carimbo. Relembrando, a margem esquerda tem 2,5 centímetros de largura, eu marco aqui. A margem direita tem 7 milímetros de largura. A margem superior tem 7 milímetros de largura. E a margem inferior também tem 7 milímetros de largura. Procedimento: eu vou sempre traçar apoiado o meu esquadro, formando o ângulo de 90 graus, com a régua paralela. Ela é o suporte de todo o trabalho. Lá no jogo das réguas, vocês vão usar a régua de baixo, né, que está no sentido horizontal, pegando a lapiseira na metade dela para dar leveza para o seu traço, e vou fazer o traço, sem fazer força no lápis, na lapiseira. Aí eu venho e faço essa outra aqui. Opa! Aumentar o grafite para não interromper por conta da espessura do esquadro. Aí aqui eu vou traçar também. Eu botei esse papel meio longe, tá mais difícil, baixinha, mas tudo bem, vamos continuar. Não é um vídeo super profissional, porque, como eu disse para vocês, é um primeiro momento em que eu não tenho ainda a vivência dos profissionais que fazem isso na internet. Vamos lá, carimbo. O carimbo tem 4 centímetros de altura, que eu já deixo dividido de 1 em 1, porque eu vou precisar dessa divisão. 17,8 de largura, que é medida norma da ABNT. Aí eu venho e traço o primeiro vertical e depois o traço horizontal. Em seguida, o primeiro traço abaixo dele. Agora eu vou fazer as medidas internas. Eu vou ter 7,8 de primeira divisão, 6 da segunda e 2,2 das duas últimas. Venho com o meu esquadro, traço as verticais. Depois, o que sobrar de risquinho, vem limpando com a borrachinha da lapiseira. Aí eu venho de lá, ó, e pego aquela marcação aqui, transfiro para cá, e a seguinte transfiro para cá. Agora eu vou especificar, ou seja, eu vou delimitar os espaços destinados a escrever os textos aqui que compõem o meu carimbo. Então eu vou lá, de baixo para cima, vou pôr 1, 2, 3 milímetros, subo o escalímetro e ponho 1, 2, 3 milímetros inteiro. Então, significa que todas as letras que compõem esse carimbo, a não ser aqui a do número grande que vai identificar o número dessa prancha, vão ter 3 milímetros de altura, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço o mesmo nessa primeiro espaço aqui. 3 e 3. Embaixo, 3. Sobe para não dar confusão nos risquinhos e marca 3. Embaixo,
3 e 3. Aí venho lá, com o dedo, com a mão mais leve ainda, eu vou traçar a base pro meu texto. Então, tem que ser levezinho, porque aí o que você escrever vai ficar um pouco mais forte que a linha e não há necessidade de apagar a linha. Eu vou com elas, as duas primeiras, eu traço até o fim. Mesmo que aqui elas sejam interrompidas pelas divisões, não tem problema. Aí as duas últimas eu vou traçar somente para esses dois retângulos maiores. Aqui e aqui. Bom, agora falta aqui o quadradinho onde eu vou escrever o número. Então, eu vou dar, a partir da linha que eu tracei, eu vou dar meio centímetro e vou marcar mais 1 centímetro, que é a altura do número. Que é o número que vai representar essa folha aqui. E o último retângulozinho, de baixo para cima, eu vou marcar 2, 3, 2, 3. Por que 2 e 3, 2 e 3? Porque 3 é a altura da letra e 2 é o espaço entre o texto, o primeiro texto e o segundo texto. Aí, vocês estão vendo que a fita crepe tá aqui, né? Quando vocês descolarem a fita crepe, tem que riscar novamente e fechar o traço que vocês desenvolveram. Aqui, ó, eu vou ter que criar uma margem, porque lá, da mesma forma que no computador, ele automaticamente cria uma margem de alinhamento onde todas as letras começam a partir daquele ponto, vai acontecer o mesmo aqui, para que fique alinhado o nosso texto. Então, eu vou pôr aqui, ó, 2 milímetros, bem levezinho, e 2 milímetros aqui, porque é onde eu vou ter textos maiores. Agora, eu tiro a minha paralela. No caso das réguas, vocês não tiram nada. Tirei a minha paralela para eu ter mais liberdade para escrever. E aí, começo, ó, alinhadinho, em cima da linha de alinhamento, eu vou escrever o I do IFMT. Pontinho, DACC, que é o nosso departamento. Pontinho, desenho técnico. Não é desenho técnico, desculpem. Aqui eu vou colocar o curso. Como essa aula está sendo dada para 2 cursos diferentes, eu vou deixar o espaço em branco e vou escrever desenho técnico. Lembrando que quanto com mais calma vocês fizerem, melhor fica o traçado. Embaixo é professora. Sempre que fizer 2 pontos, um fica na primeira linha, outro na segunda linha. Rosana. Lembrando também que a letra é caixa alta, né? Ou letra maiúscula, de forma que vocês aprenderam nos primeiros dias de aula. Aqui eu vou escrever assunto. 2 pontos. Aqui eu vou pôr folha. E o número da folha. Aqui eu vou pôr visto, que é o espaço reservado para eu dar o visto para vocês. E aqui eu vou pôr a data. Na linha seguinte, aluno. Lembrando que o nome de vocês tem que ser em caneta preta, não pode ser a lápis. Aqui embaixo, escala. E aí vocês vão indicar a escala com a qual vocês vão desenvolver a atividade proposta do dia. Aqui embaixo, a partir do alinhamento, vocês vão escrever o texto nessas 2 linhas, sempre cabe, tá? Escrever o texto destinado ao conteúdo que vai ser dado aqui dentro da prancha, tá? Aí aqui eu vou fazer as 2 linhas para determinar a altura do meu número e vou escrever lá, ó, 0, 1, 2, 3. Vocês já fizeram várias atividades no período nosso de aulas presenciais, então esse número aqui vai depender
do que vocês usaram de folhas de papel croquis para fazer esse trabalho. E a data também, né, gente? A data, por exemplo, hoje é a nossa primeira atividade, então vocês vão dar a data do dia de hoje. Na próxima atividade, vocês vão colocar a data do dia X. Então, nossas aulas serão uma vez por semana, né? Então, a data daquela semana tem que constar da atividade proposta daquele dia, tá? Como a gente fazia lá nas nossas aulas presenciais. É importante dizer, assim, que a forma que eu vou avaliar não modificou. Vocês vão ter, a nota que vocês vão receber é referente a todas as atividades envolvidas. Ao final do período, eu vou listar todos, aliás, antes disso, eu vou listar todas as atividades, né? Para que vocês consigam saber todas que vão ser pedidas para avaliar. E vocês vão fazer atividade e vão fotografar isso e mandar para mim. Certo? Se houver uma possibilidade de vocês entregarem isso no IF, beleza. Do contrário, vai ser dessa forma, porque assim, todos nós evitamos de estar nos movimentando, andando pelas ruas e cruzando com as pessoas sem necessidade. Então, basicamente, é essa a ideia. Vocês vão fazer as atividades. Tem dificuldade, tem dúvida, me manda pelo WhatsApp, eu coloco no nosso ambiente virtual, onde tem um fórum, que eu vou estar colocando questões para vocês, de como que tá indo, como é que vocês estão conseguindo resolver, para que a gente mantenha um diálogo lá e esse diálogo fique gravado, ou seja, é a forma que a gente tem de registrar o nosso contato, tá? Algumas vezes nós vamos nos falar pelo WhatsApp, no e-mail da turma também, né? Tem a apostila que eu vou mandar no e-mail. Aluno que não tem condições de usar o sistema online ou a internet, né? Vocês vão buscar os materiais, os desenhos, as atividades impressas no campus. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter à medida em que essa dificuldade surgir, tá bom? Então, basicamente, o primeiro passo para a gente iniciar qualquer desenho, ou seja, todas as vezes que vocês forem fazer uma atividade, ela precisa ter a margem e precisa ter o carimbo desenhado, tá? Não, vamos trazer isso para a realidade? Um profissional vai fazer um projeto para você. Cada prancha do projeto dele tem uma especificidade, ou seja, a prancha de desenho de arquitetura, né, da planta baixa, a prancha de cortes da planta, a prancha de desenho estrutural, a de desenho de projeto de elétrica, de hidráulica. Então, para cada uma vai ter uma prancha diferente. Então, eu preciso colocar o açuteiro, o carimbo, colocar todos os elementos que fazem parte do carimbo, como o responsável pelo desenho, o autor do projeto, né? A empresa. Não é assim que funciona na vida real, na prática profissional? Então é assim que vai ser aqui. A gente sabe que na prática profissional os desenhos estão sendo todos feitos no CAD ou qualquer outro programa de computação. Porém, vocês também sabem que o profissional dessa área tem que aprender a desenhar. Então é por isso que essa aula existe, tá? Tudo isso aqui vai ficar dobrado para que o carimbo fique à mostra e eu possa identificar qual é o assunto daquela prancha ali, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Porém, assim, dúvida, se a explicação dada aqui não for suficiente, entrem no ambiente virtual da disciplina ou façam contato pelo WhatsApp na turma do grupo, né? E a gente responde lá. Ou fiquem vendo tantas vezes quantas necessárias para vocês poderem aprender como fazer isso aqui, tá certo?